Olá, tudo bem? Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. E por falar em bem-estar, o nosso tema de hoje vai interessar bastante o público feminino. Algumas mulheres, elas são vaidosas, gostam de se cuidar, de se ver bem. E nós sabemos que a autoestima elevada, ela tem a ver com bem-estar. Porém, tem algumas outras mulheres que elas, mesmo tentando se cuidar, elas não conseguem estar insatisfeitas com a aparência física. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a insatisfação dessas mulheres com a aparência das mamas. Mulheres que têm mamas volumosas que querem reduzir, ou a mama muito pequena, as mamas pequenas que querem fazer a colocação de implante de silicone, mulheres que amamentaram, que têm flacidez, as mamas caídas. Então, existem técnicas cirúrgicas para isso. Nós temos hoje aqui um convidado muito especial, um cirurgião plástico renomado aqui na nossa região, que vai trazer para nós aqui esclarecer sobre indicações, contraindicações, as melhores técnicas cirúrgicas para cada tipo de caso de paciente. Então aqui eu convido o Dr. Vitor Nasseri. Bom dia, doutor. Bom dia, Priscila. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho, doutor, sobre a sua atuação. Fala onde a sua especialidade, para a gente entender um pouco mais. Então, eu sou cirurgião plástico, né? Todo cirurgião plástico, para fazer a sua formação, ele é primeiro cirurgião geral, para depois a gente fazer residência, estudo em cirurgia plástica. A gente fala que é um estudo que hoje em dia, além da faculdade, são mais 6 anos, né? Pós-faculdade. Uhum, Então, e a gente tem área de atuação tanto em mama, que a gente vai conversar hoje, mas uhum. também contorno corporal, abdômen, cirurgia faciais também, blefaroplastias da pálpebra, lifting facial, etc. Nossa, então é muito estudo, né? Antes de chegar na prática da cirurgia mesmo, Com certeza, com tem certeza. que ter muita prática. Então vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é sobre mamoplastia, não é isso? Mamoplastia, cirurgia de reparação das mamas, de contorno, de reparação, enfim. Me fala qual é o procedimento cirúrgico das mamas que é mais procurado. Olha, Priscila, a gente tem um misto, na verdade, de procuras no consultório, né? Vai desde as pacientes realmente que querem reduzir a mama, então a gente enquadra essas pacientes nas cirurgias redutoras, que é a mamoplastia redutora, e aquele outro gama de pacientes que a gente vai ter as cirurgias de lift mamário, ou seja, para levantar as mamas, seja ela com uso de prótese de silicone ou não. Eu acho que a gente talvez tenha meio a meio nesse sentido, né? Tanto as pacientes que se incomodam com o excesso de volume e aquelas, pelo contrário, com o formato, com a falta de volume. O termo mastopexia e mamoplastia, você pode diferenciar para o público para até ter o entendimento no decorrer da nossa entrevista quando abordarmos o termo mastopexia. Tá, a mamoplastia, na verdade, é a cirurgia da mama. Então, ela pode ser, por exemplo, quando a gente só coloca prótese, a gente chama de mamoplastia de aumento. A Hum, cirurgia é quando a gente reduz a mamoplastia redutora. A mastopexia também é uma mamoplastia, só que a gente reserva esse termo para paciente que precisa levantar a mama. Então a ah, gente não vai ter uma retirada tão grande de volume. E aí hum, a gente associa com a prótese, então a gente ouve muito esse termo, a gente fala muito desse termo, a mastopexia com prótese, mas também pode ser uma mastopexia sem prótese. uhum. Mas, por exemplo, a mastopexia sem prótese e a mamoplastia redutora são basicamente a mesma cirurgia, o que vai diferenciar é o Esse volume tem. que vai ser retirado. Uhum, entendi. Então, em relação às próteses, implante mamário, prótese mamária, Tanto tanto faz, faz, tanto né? faz. Quais são as mais recomendadas? Tem diferentes tipos, né, disponíveis. Como que fica essa avaliação? Como essa para indicar para cada paciente? Quais são essas opções disponíveis? Então, a indicação vai muito da avaliação do cirurgião, né, da técnica que o cirurgião utiliza, do paciente também. A gente vai modificar o tipo de implante. A gente vai ter diferentes tipos de implante, desde o que a gente fala da cobertura, né? As próteses podem ser lisas, microtexturizadas, macrotexturizadas, que são a próteses de poliuretano, e também do formato. Tem as próteses redondas, que é o que a gente acaba que hoje em dia se utiliza mais, as anatômicas, ou também chamada em gota, Gota. e Uhum. além disso os perfis da prótese, né, que são na verdade a projeção dos implantes, que elas podem ser baixas, moderadas, praticamente sem uso hoje em dia, e as de projeção alta ou extra alta, super alta, que é o que a gente acaba utilizando mais, as altas e as super altas.
A textura da prótese, por que lisa? Tem alguma indicação, doutor, em termos do tecido da mulher? Qual seria a diferença de uma prótese lisa para uma mais, como que chama? Texturizada, Texturizada? sim. Texturizada. Então, a macrotexturizada é muito utilizada pelos cirurgiões que colocam a prótese acima do músculo. Ela dá uma aderência maior. Próteses lisas é bem pouco utilizada aqui no Brasil, por exemplo. A gente tende a utilizar a microtexturizada, né? Uhum. Se utiliza muito a prótese lisa nos Estados Unidos, mas questões mais antigas, mesmo de preferência dos cirurgiões, mas são próteses que acabam que dão menos aderência, né, para sustentação a longo prazo. Então, basicamente, a gente acaba utilizando mais as próteses micro ou nanotexturizadas, são microtexturas, ou a macrotexturizadas quando se utiliza implante subglandular acima do músculo. Essas próteses têm validade? Antigamente trocava-se a cada 10 anos, ou quando houvesse algum sinal de infecção, rejeição. Mas fora isso, as próteses atualmente elas têm validade ou não? Então, Priscila, essa pergunta eu acho que eu respondo bastante no consultório, eu já até falo, né, já tenho o discurso prontinho. A prótese ela não tem validade, mas eu falo também para as pacientes que a prótese não é vitalícia. E imaginar também que a maioria dos pacientes são pacientes jovens, que falam assim, uma vez você coloca uma prótese, há grande probabilidade de no futuro você precisar trocar esse implante. Mas a gente fala assim que o principal motivo de troca do implante é o mesmo que ela está hoje ali no consultório, que é a insatisfação estética com a mama. Que a mama, com o tempo, vai envelhecer, e eu falo que é uma benção, a paciente está podendo envelhecer, ver as mamas envelhecendo também, e obviamente quando tiver no segundo momento em que precise levantar a mama novamente, a gente troca o implante. Esse seria o principal motivo. Mas é claro que a gente pode vir a trocar antes, por exemplo, com 15, 20, 30 dias, se a gente tiver uma infecção, uma rejeição, que é raro, mas pode acontecer. Como também ao longo do tempo, uma ruptura de prótese é bem raro, mas que pode acontecer, ou então encapsulamento, uma contratura, que é uma reação do organismo em relação à prótese. Isso pode acontecer desde os primeiros anos da cirurgia, como pode ser algo que ocorra mais tardiamente. Tardiamente, certo. E a mulher que busca realizar uma cirurgia, uma mamoplastia, precisa fazer uma avaliação, né? Então, Com certeza. né, é importantíssimo ter esse momento da avaliação. Dr. Vitor trouxe, tem um vídeo, vou pedir para a produção deixar no ponto aí, por favor. Ele vai descrever como que acontece esse processo de avaliação até chegar à cirurgia, o que é preciso, né, para essa mulher, ela estar segura, né? O médico também precisa conhecer essa paciente, né? Então, existe um processo. Tá pronto aí já, Rafa? Pode descrever, doutor. Então, eu falo que esse momento, a primeira consulta é primordial. É lá onde a gente vai avaliar realmente se aquele desejo, aquela queixa da paciente tem realmente a indicação que ela busca, né? Alguns pacientes chegam com o objetivo de reduzir só a mama ou querer colocar um implante, quando às vezes de repente não é indicado. A gente precisa avaliar cada caso particularmente. Além disso, ver todo o histórico do paciente, né? Ver a questão de saúde, a gente vai fazer a solicitação, a gente está entregando aí os exames pré-operatórios, que são parte primordial. A gente tem que zelar pela segurança, né? Em cirurgia plástica, em qualquer cirurgia. Mas cirurgia plástica a gente fala que são pacientes rígidos, ou seja, a medicina rígida é um paciente que é saudável. Então ele tem que fazer a cirurgia para ficar bem e com segurança. Então, eu considero a primeira consulta talvez o passo mais importante do nosso encontro. É claro que depois a gente vai acompanhar o paciente e vai acabar se conhecendo melhor, mas é na primeira consulta em que todas as cartas são postas na mesa para o paciente ter a capa. E é o que eu falo, é munir o paciente de informação para ele decidir o que ele quer realmente fazer, se aquela cirurgia para ele é realmente interessante ou não. Como que é o processo de recuperação após a cirurgia? E quais são essas recomendações que vocês dão aos pacientes, às pacientes? Então, a recuperação a gente tem evoluído bastante nesse sentido, né? Na questão de recuperação, hoje em dia a gente tem, por exemplo, a cola cirúrgica, o uso do tape da fisioterapia pós-operatória para diminuir a incidência de dor, de edema, etc. Mas ainda a gente precisa de alguma limitação, participação do paciente, ele entender que cirurgia plástica, eu falo no consultório, não é que nem salão de beleza que você entra e já sai
pronta. Pelo contrário, a cirurgia plástica tem todo aquele pós-operatório, os primeiros dias que eu falo, questão do arrependimento, que estava bem, agora está limitada, com um pouquinho incomodada, com dor. O resultado cirúrgico não é imediato, ele vai acontecendo ao longo dos meses, né? E essa questão de recuperação vai depender para cada paciente, né? Mas em média, a gente fala que uma mamoplastia, a gente consegue liberar um paciente para dirigir em torno de 15 a 30 dias, a depender do caso. O levantar do braço, a gente já libera pelo menos 90 graus já no ato da cirurgia. Eu não sou a favor de erguer o braço completamente já no pós-operatório imediato, mas a gente vai vendo com o evoluir do paciente, a gente vai fazendo essas liberações, né, ao longo, dependendo de cada caso. Exercício físico também tem que ter o tempo, né? Tem um tempo, sim, né? Se a paciente, por exemplo, só realizar a mamoplastia, a gente fala que a partir de 30 dias, toda a parte inferior do corpo, a gente já está liberado para exercício físico, poupando realmente a parte de braço que a gente vai liberando conforme a evolução do paciente. E os cuidados pré e pós-operatórios? Quais são esses? O pré, na verdade, né? Os pós você acabou já dizendo, mas esses pré, quais são os cuidados que devemos ter? Então, de pré, como a gente falou, a questão dos exames pré-operatórios são muito importantes, né? O paciente deixar bem claro quais medicações que fazem uso, que tem algumas medicações que a gente precisa suspender com tempo de antecedência, lembrar de tudo, né, nessa questão, porque cada medicação também, todo o preparo para a cirurgia, né, que tem que levar, providenciar. Os sutiãs pré-operatórios, as meias, porque para evitar diminuir a incidência e risco de trombose, preparar a pele está bem hidratada, não pode chegar para a cirurgia com a pele bronzeada, por exemplo. E os cuidados, você perguntou, os pós. E o pós-operatório é a mesma coisa, né? Hidratação da pele, a gente tem que seguir o que a gente chama hoje em dia da fisioterapia pós-operatória, que não é basicamente drenagem linfática, cuidados com a cicatriz, a hidratação da pele, o cuidado com a cicatriz. Eu falo que esse cuidado inicial que vai garantir o nosso sucesso a longo prazo também, tá? Uma parte muito importante, principalmente para a cirurgia da mama, é a manutenção do peso, tá? Porque uma paciente faz a cirurgia, depois fica no efeito sanfona, engorda, emagrece, e com certeza essa paciente vai ter uma durabilidade de resultado muito menor do que aquela paciente que se mantém no peso adequado. E o uso do sutiã também, né? Que a gente, paciente que faz uma mamoplastia redutora, fala, doutor, eu vim aqui me ver livre do sutiã. Falo, não, o sutiã é seu amigo, você vai ficar, não vai ser mais refém do sutiã, vai poder usar uma roupa, talvez sem um sutiã, depois do período de pós-operatório, que precisa do sutiã cirúrgico. Mas no dia a dia, tô com a roupa mais fechada, uma camiseta, tem que estar em uso do sutiã. Existe a tal da lei da gravidade, tem um envelhecimento, a perda do colágeno, então a gente tem que fazer a nossa parte para a gente ter essa durabilidade maior do resultado. E o sutiã cirúrgico, quanto tempo a paciente ela deve utilizar? Tem diferença? Deve ter quem colocou a prótese e quem fez a redução? Basicamente, quando a gente só coloca a prótese, eu peço pelo menos 2 meses. E a redução, as mastopexias, em média uns 3 meses de uso de sutiã cirúrgico obrigatório. Direto? Contínuo, só para tirar banho, para fazer a fisioterapia, isso daí tem que seguir a risca. Quanto tempo que dura, em média, a cirurgia de prótese de mama? Só o implante da prótese? Só implante. O implante da prótese a gente pode conseguir fazer a cirurgia em torno de 1 hora. Às vezes até menos, às vezes um pouquinho mais, vai depender realmente de cada caso. E se for com a reparação de pele, com a mastopexia, no caso que é a reparação, né? Retirada de pele, né? Ela é um pouco mais longa? Aí já fica mais longa, sim. Aí a gente vai demorar aí. Nas mastopexias, quando a gente tira basicamente mais pele, uma mama menor, a gente consegue fazer uma cirurgia em torno de umas 2 horas e meia, por aí. Quando tem um excesso maior de glândula, a gente prolonga um pouquinho mais. E é possível fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo, no mesmo dia, no caso, mama e abdômen. Você chegou a dizer que tem outras áreas também que você faz lipoescultura. É possível fazer também, ou tem algum tipo de restrição em relação a lipo, abdominoplastia e prótese, por exemplo? O limite principal aí, Priscila, vai ser a questão do tempo, né? Já tem estudos científicos que nos mostram que as cirurgias acima de 6 horas, falando em cirurgia
plástica, principalmente de cunho estético, a morbidade, os riscos de complicações, eles aumentam exponencialmente. Então a gente tende a deixar nosso ato cirúrgico dentro desse limite de 5 a 6 horas de cirurgia. Então, por exemplo, a gente consegue associar uma mamoplastia, a depender obviamente da mama e do que a gente fala do status do paciente, com a abdominoplastia, mas a gente não conseguiria, por exemplo, associar uma lipoescultura, que leva um tempo maior também. Então, a gente, na primeira consulta, a gente avalia justamente isso, indica quais são as cirurgias que o paciente pode se beneficiar e ela vai decidir. Dentre 10, o que é que ela vai escolher, em que momento. É claro, quem faz 2 cirurgias, o pós-operatório é um pouco mais complicado do que quem faz só uma. Então, como tudo na vida, tem pró e tem contra. É mais delicado o pós-operatório, mas ela vai aos poucos se recuperando, né? Porque assim, ela está ciente que vai fazer 2 procedimentos. Então, vai ser talvez um pouco, prolonga um pouco mais o processo de recuperação, mas é possível fazer, né? Sim, é possível. Que também os pacientes falam, é só um pós-operatório, que eu quero ir no centro cirúrgico uma vez só. Vai passar, né? E existem contraindicações para a realização da cirurgia de mamoplastia? Sim, com certeza, né? O paciente, como uma cirurgia plástica, a gente tem que estar com o paciente saudável, tá? É claro que ele pode ter alguma comorbidade dentro, desde que essa comorbidade seja controlada. Por exemplo, o paciente pode ter diabetes? Pode, mas ela tem que estar controlada. Então, a partir do momento, eu tenho diabetes, mas minha glicemia, meu açúcar está alto, eu não estou usando medicação, eu não estou no momento ainda da cirurgia, né? E as contraindicações também, quando a gente avalia junto em consultório, que a gente entende que é aquela expectativa que o paciente está criando com a cirurgia, não vai ser nem de perto alcançada com o procedimento. A gente tem que deixar claro, ó, isso daqui no teu caso não é possível. Também tem a questão do excesso de peso, a obesidade por si só já é uma contraindicação, não é que tem que operar com peso ideal, ninguém está aqui buscando transformar pacientes, pessoas em modelos, mas a gente tem que ter pelo menos segurança, porque a obesidade por si só aumenta os riscos de complicações pós-operatórias. Então, aí no caso não, prefere aguardar um pouco. Perda de peso, a gente vai avaliar em cada paciente quanto que precisa perder para a gente fazer essa cirurgia com mais segurança. Não é visando apenas o resultado cosmético da cirurgia, mas sim, em primeiro lugar, a segurança do paciente. Qual o melhor momento para a mulher que ela planeja engravidar? Ela pensa em fazer uma cirurgia das mamas ou redução ou prótese de mama. Qual seria o melhor momento? Antes ou após? Ou tem vai interferir posteriormente após ela ter o filho? Como seria essa Isso eu acho que é responsabilidade da gente como cirurgião falar aos pacientes, né, em consultório. Às vezes chega um paciente, doutor, eu quero colocar silicone, que eu vou casar agora, daqui a 2, 3 meses. E a gente pergunta depois da consulta, vai casar e quando é que vai ter filho? Não, logo depois, acho que ano que vem eu já quero engravidar. E aí a gente fala, pensa direitinho, porque uma gestação, uma amamentação, há grande probabilidade da gente ter mudança estética da mama, independente de ter feito cirurgia ou não. Então, o paciente se submeter a uma cirurgia para logo depois estar engravidando, talvez perdendo o resultado que tenha conquistado com a cirurgia pelo processo de gravidez, a amamentação, a gente fala assim, vê se é isso mesmo que vai querer para a gente fazer uma cirurgia no momento mais apropriado. E no pós-operatório a gente tem também que respeitar o tempo da recuperação da mulher, né? E a gente fala que cirurgia em mama, pelo menos depois de em torno de 6 meses após o término da amamentação. Mas além disso daí, a gente tem que focar também na recuperação da paciente, porque quando o paciente para de amamentar, ela ainda tem um filho, uma filha pequena, que vai estar correndo pela casa e que às vezes vai estar demandando a atenção da mãe, o carregar no colo, que às vezes pode influenciar na questão de movimento de braços, que ainda não é permitido. Então ela tem que ter uma rede de apoio bom para isso daí. Então vai depender justamente disso, dos planos da paciente e justamente dessa rede de apoio que ela tem em casa. No caso da paciente ter colocado a prótese antes de ter o filho, tem possibilidade de atrapalhar na amamentação? Não. Não é o implante que vai definir se a paciente vai poder amamentar ou não. Mesmo ele sendo colocado
em cima do músculo, embaixo do músculo, ele vai estar embaixo de onde se produz o leite. Então, não há nenhum prejuízo em relação a isso. O que pode ter é no eventual gestação e amamentação, ela perder o resultado da mama, seja por flacidez, pós-amamentação, pós-gestação, mas não vai influenciar no processo de amamentação de forma nenhuma. Ah, ótimo. Em relação ao tamanho das próteses, como que é feita essa escolha? Durante a avaliação é feita, né? Avalia a paciente, mas como que é determinado esse tamanho da prótese? Olha, isso é uma... Como também na cirurgia a gente define isso em conjunto com o paciente, né? Claro que a gente como médico tem que orientar a paciente, a gente vai falar, eu costumo, depois de ouvir a paciente, ver o que é que ela quer, a gente fala, vamos colocar no mínimo isso daqui, mas também não vamos ultrapassar desse tamanho aqui. Hoje em dia a gente tem uma tendência cada vez maior a se utilizar cada vez menos daqueles implantes exagerados que já foi moda uns 10, 15 anos atrás, a época das paniquetes, tá? Por conta da questão, hoje em dia se buscando mais a questão da naturalidade, mas também pela questão que se sabe que quanto maior a prótese, maior o peso, mais rápido essa mama vai cair. Então, a gente tem hoje em dia evitado os tamanhos exagerados de prótese. Tem evitado. O que na nossa região já não é uma realidade. Eu tenho Já observado teve alguma isso. situação de você ter recusado de falar, eu não coloco, não faço esse volume, e a pessoa insistir de falar, eu quero esse volume, você falar assim, eu não faço, que o seu limite é só esse. Sim, diversas vezes. A gente tem que... E aí a gente Avaliar, tem que... porque avalia o Não todo, só... né? Eu sei que Exato. a pele, o que vai ser a sutura, se vai ter condições de segurar essa Esse prótese, implante. né? Esse Sim. implante. E ainda mais hoje em dia na técnica que a gente se utiliza, que é a prótese, mais quase 100% dos casos embaixo do músculo, né? O que eu falo que o músculo, né? O que é o peitoral maior, esse músculo que a gente quer como se fosse o leque, esse que fica aqui, ele tem que englobar toda essa prótese. E mais até que a pele ela tem até uma capacidade de distensão maior, mas o músculo não. Então, para esse músculo segurar essa prótese tem que ter um tamanho que ele consiga englobar. Eu falo aí as pacientes que já passaram em consulta comigo, eu traço um paralelo, sabe aquele brinquedinho que tem no shopping de pegar ursinho, aquela garrinha? Imagina que a prótese é o ursinho e que o músculo é aquela garrinha, né? Então, se a prótese for muito grande, aquele músculo não consegue se sustentar, segurar essa prótese. Então, tem essa questão anatômica, com certeza, né? E também, claro, a questão estética, né? Para não ser algo muito artificial. E quais são as técnicas mais comuns usadas na mastopexia? As técnicas a gente vai usar... quando a gente fala em técnica, fala os tipos talvez de cicatrizes, Sim. né? Aí vai depender de cada paciente, né? A gente pode utilizar as cicatrizes em fechadura, que é basicamente só em volta da areola, em uma vertical, o T invertido, o L, mas isso o que vai determinar realmente é o formato e a quantidade de pele de cada paciente, né? E as mastopexias, como a gente falou no início, podem ser com ou sem o uso do implante, né? Talvez em técnica também a gente falar as próteses em cima ou embaixo do músculo também. A indicação maior na sua prática é com abaixo do músculo, submuscular. Isso, não tem um certo e errado, eu falo também para... eu vou fazer uma feijoada, se eu faço de um jeito e Priscila faz do outro, mas se as duas ficarem boas, é o que importa. Ao meu ver, em minhas mãos, a gente tende a uma preferência hoje em dia, como te falei, as próteses embaixo do músculo, a técnica dual plane, por acreditar que tem um resultado a longo prazo melhor, mas não está de forma nenhuma errado se algum outro colega, algum cirurgião faz a prótese com a prótese em cima do músculo com resultados tão bons quanto. Essa técnica dual plane, ela é nova? Ela é mais recente? É o sutiã interno, é essa técnica? Olha, o dual plane ele não é tão recente. Eu acho que ficou recente para a gente justamente a divulgação dos nomes das técnicas, né? Com esse mundo que a gente vive hoje de informação, as pessoas, os pacientes estão cada vez em redes sociais, a gente vê aí o Instagram de vários colegas, a gente acaba que mune os pacientes de informação cada vez mais, né? Então, a técnica dual plane é uma técnica
antiga, né? Talvez o que a gente tem aí mais recente, realmente a técnica do sutiã interno, que é uma sutura que a gente faz no polo inferior da mama, como se fosse para reforçar o sulco mamário, para evitar que a prótese ao longo do tempo desça por Desça. esse sulco, né? Mas a técnica submuscular do Oplane já não é tão nova, não. Qual seria a indicação para a mulher, a colocação da prótese na frente do músculo? Você falou que a preferência da sua técnica é por baixo do músculo, mas qual seria a indicação para a mulher na frente do músculo? Olha, seriam as mesmas da paciente que coloca embaixo do músculo, tá? Eu, no meu ver, eu não indicaria acima do músculo naquela paciente, por exemplo, que foi excessivamente magra, que tenha uma cobertura cutânea muito fina, aquela paciente que a gente vê já as costelas aparecendo aqui na parte medial do tórax. Eu acho que essa, se a gente colocar acima do músculo, essa prótese pode ficar muito visível, até mesmo as ondulações da prótese. Uhum. Mas, como eu te disse, um profissional ele conseguir utilizar dessa técnica também com bons resultados, a indicação seriam basicamente as mesmas do submuscular. A chance de rejeição é maior de um plano ou outro, um submuscular ou à frente? Tem Tem alguns estudos que se diz que a chance de contratura na prótese acima do músculo subglandular é um pouco maior. maior. Uhum. E quais são os métodos disponíveis para levantar as mamas sem utilizar as próteses? Então, aí, essa é uma pergunta interessante também, Priscila, porque tem muito paciente quando a gente vai na consulta e eu pergunto, vai utilizar o implante? Você deseja a prótese? Uhum. E alguns pacientes me devolvem a pergunta. Não sei, quem sabe Uhum. Se vai ter indicação ou se vai não. ter indicação. Na verdade, em muitas pacientes, eu falo que na maioria dos casos, a paciente pode seguir, quando se fala em mastopexia, as duas vertentes. Colocar o implante ou não usar o implante. Uhum. Obviamente, a gente não vai chegar no mesmo local. Com implante vai ter um formato mais arredondado, colo mais marcado, e a sem implante um formato mais natural. Mas tem algumas pacientes que a gente não consegue, por exemplo, dar essas duas opções. São aquelas pacientes com a mama totalmente vazias de conteúdo. É muito comum, às vezes, em paciente pós-cirurgia bariátrica que perde muito peso, e a gente vê que a paciente só tem pele, basicamente. Uhum. Essa não tem um caminho de não utilizar, de fazer a cirurgia sem implante. Ela tem que ir obrigatoriamente para o uso do implante, se quiser fazer a cirurgia. Né? Mas respondendo a sua pergunta, as pacientes, quando a gente não utiliza o implante, a gente se utiliza do próprio tecido mamário, fazendo alguns pontos de fixação para medializar esse tecido e dar um formato natural para a mama. E em relação à cicatrização, quais seriam os cuidados para garantir uma boa cicatrização para essa paciente? O primordial, acho que é no sentido de evitar os esforços, né, com os membros superiores. E isso a gente não fala, não é só nos primeiros dias da cirurgia, não. A gente fala que exercício físico muito precocemente pode levar a cicatrizes mais grossas, hipertróficas ou até alargadas. Então, acho que a participação do paciente é muito importante. E, claro, todos os cuidados, né? Hidratação da pele, o uso das pomadas para cicatrização, que basicamente são a base de silicone também. A gente se utiliza no pós-operatório. Alguns casos também, algumas lâminas são adesivas de silicone, quando a gente vê que a cicatriz está um pouco mais grossinha. Evitar a exposição solar. A gente fala que essa cicatriz não pode ver sol nos primeiros 2 anos. Enquanto ela está ainda vermelhinha, ela não pode ver sol. Não é que não pode ir na praia, pode, mas essa cicatriz tem que estar coberta totalmente pelo biquíni. Não pode estar aparecendo, porque senão há uma chance maior de hiperpigmentação dessa cicatriz. E a alimentação, ela influencia na cicatrização? Eu já ouvi falar assim, não pode comer tal alimento porque é remoso, aquele termo, né, popular, remoso, é inflamatório, vai dificultar a cicatrização. Procede isso, doutor? Então, aí tem vários estudos na minha área de atuação da nutrição, né? Que tem alimentos anti-inflamatórios, alimentos pró-inflamatórios, açúcar, etc. Eu falo que não é para contrariar a avó em casa, então se ela não deixou comer
o peixe de couro, De couro. ou carne de porco, não vai comer, pelo amor de Deus, para a gente não contrariar Uhum. a avó em casa. Mas o que eu falo, que inicialmente o organismo ele foi submetido a uma agressão. Falo uma agressão, embora seja controlada, mas ele foi de alguma forma lesionado. E ele está focado naquela recuperação. Então não adianta você fazer uma cirurgia e com 2, 3 dias estar querendo comer uma feijoada, um sarapaté, um Big Mac, que Uhum. não vai dar certo, né? Eu falo que inicialmente a alimentação saudável, bastante líquido, isso é muito importante. E aí realmente se tiver um acompanhamento nutricional seria ótimo também, porque realmente existem algumas alimentações, né, rico em ômega 3, selênio, etc. Aí seria mais um profissional da área de nutrição para falar isso melhor para a gente, que Uhum. realmente tem alguns benefícios, sim. E é recomendado alguma pomada para passar também nessa cicatriz, para estimular a cicatrização? Você Sim, sim, a gente recomenda, né? sempre utiliza, né? O gel à base de silicone a gente utiliza e utiliza durante um bom tempo, pelo menos aí uns 4 meses, a Uhum. depender às vezes até mais. Quem desejar marcar uma avaliação, aonde pode encontrar o Dr. Vitor Nassi? Então, eu atendo em Itabuna, né, Uhum. no edifício Artumiro Fontes. Hoje em dia só lá, já atendi durante muitos anos também em Ilhéus, mas é pertinho um do outro, né? Sim, aham. Tem a possibilidade também de consulta online. Uhum. A consulta online é aquela para a gente já adiantar muitas coisas, a gente pode conversar, estabelecer metas, pedir exames pré-operatórios, mas claro que mesmo com a consulta online, isso funciona muito para pacientes que moram em outros estados ou Uhum. moram até em outros países, para a gente adiantar algumas coisas antes da consulta presencial, que também é super importante. O exame físico, ele não Uhum. pode ser descartado em momento nenhum, mas a gente consegue sim fazer a consulta online. Joia. Ai, eu achei assim super interessante porque esse assunto, o tema mamoplastia, a gente vê, ouve-se muito, mas assim, tantas perguntas, né, tantos esclarecimentos eu pude ter aqui. Tenho certeza que muitas telespectadoras também tiveram suas dúvidas sanadas, muitas informações passadas aqui. Então, assim, eu queria agradecer a você, doutor, por ter aceito o convite de estar aqui conosco e passar todas essas informações. Eu vou pedir para você deixar aqui o seu arroba no Instagram e encerrar aqui com alguma mensagem. Convide as nossas telespectadoras a visitar o seu espaço, o seu consultório. Né? Quem tem interesse de fazer uma cirurgia, uma mamoplastia, seja lá redutora ou de aumento. A Priscila, foi um prazer, estou sempre aqui à disposição. Tiver outro tema aqui, a gente Sim, sim. foi bem prazeroso. Terão todas as oportunidades. Terão todas as oportunidades. Então tá todo mundo, como eu te disse, atendo no Artumiro Fontes, quem tiver No dúvidas, arroba do quiser, Instagram. é assim, @ dr Victor com C, o Nasri que é mais difícil, É, NASSRI, ou então também no @clínica Nasri. tá, então esse perfil consegue encontrar. Tem um link para o telefone lá, pode Tem link para agendar. telefone, tem link para WhatsApp, que pode agendar as consultas. Joia. Então, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Gostaria de agradecer também a você que acompanhou essa entrevista até o fim. Se você está curtindo toda a nossa programação da TVI e o Bem Viver, compartilhe essa entrevista com quem você sabe que precisa dessa informação, que precisa conhecer um pouco mais sobre a nossa programação da TVI. Então, semana que vem estamos aqui novamente. Até breve.